O texto dessa ministração sobre adoção é o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém? Então, nesse versículo, o apóstolo João, ele revela uma verdade muito profunda e transformadora da nossa fé, né? Que é sermos filhos de Deus. E através dessa mensagem hoje eu quero passar aqui por alguns temas que são o grande amor de Deus, como diz aí o profeta, de escravos a filhos, e o que muda nessa relação que nós temos como filhos de Deus. Nós temos aí, nós vamos refletir sobre proximidade e intimidade com o Pai, o cuidado e a provisão de um pai pelo filho, a correção amorosa do pai. Vamos falar sobre adoção como um ato de graça, herdeiros de Deus, nova identidade e família, sobre o que vem com essa sua nova identidade de filho, sobre qual propósito o filho tem, sobre o novo destino. E é isso. Amém? Então aqui a palavra vai dizer: quão grande amor de Deus, ao ponto de que nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amém? Nós sabemos que foi o sacrifício de Jesus, que foi o precioso sangue derramado, que permitiu que nós nos tornássemos filhos. A Bíblia, em outro momento, vai dizer um versículo que é muito conhecido de todos nós, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É um amor muito grande, um amor imensurável. E nós antes nós sabemos que nós não estávamos separados de Deus por causa do pecado. Nós fomos de escravos a filhos amados, filhos adotados. A palavra que diz em Romanos 8:11, Paulo explica assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravizem para que temam, mas receberam o espírito que adota como filhos, o qual clamamos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Isso mostra, irmãos, que através da adoção nós recebemos o Espírito Santo, né, que nos capacita a chamar Deus de Pai, de Abba. Abba é uma palavra do aramaico e que é uma forma carinhosa de dizer pai, papai, paizinho, e isso demonstra uma intimidade. Então, o fato de agora nós pertencermos à família de Deus, sermos filhos do Senhor, nós temos uma proximidade com o Pai. Nós muitas vezes podemos ver Deus como um juiz, como sentado lá no trono, querendo mandar todos que desobedecem a palavra para punição eterna. Mas nós somos agora filhos de Deus e nós podemos nos aproximar
dele com intimidade, assim como uma criança, olha ali, Suzana sentou no colo do pai. Agora, nós temos essa mesma proximidade com Deus através do sacrifício de Jesus. Então, um dos privilégios de sermos chamados filhos é essa intimidade que nós temos com o Pai. Né? Assim como uma criança tem ali, que nem a Suzana está agora, tem acesso ao colo do Pai, nós também temos esse acesso. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, nos convida, põe aí, Miguel, nos convida a ter essa confiança, a ter essa fé. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O interessante é que você tem que se achegar com confiança. Amém? E como filho de Deus, nós também temos acesso ao cuidado e à provisão que o Pai nos dá. Nós temos os nossos filhos, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. É todo um processo de cuidado e de criação que temos como uma criança. E da mesma forma, o nosso Pai, como um Pai amoroso, tem por nós. Né? Ele cuida dos seus filhos, ele provê, glórias a Deus, as nossas necessidades, tanto físicas, emocionais, espirituais. Como na palavra de Mateus, Jesus nos ensina assim: assim como Deus cuida dos pardais e das flores, ele cuidará de nós ainda mais, porque somos filhos de Deus. Ser filho de Deus garante que nós não estamos abandonados, né? Deixados à nossa própria sorte. Glória a Deus. Deus, em sua bondade e misericórdia, ele supre as nossas necessidades. Amém? Nos guia e nos guarda. Então, a parte também de ser filho do Senhor é uma parte interessante agora, que é a correção amorosa. Um pai bondoso não vai ver o seu filho no erro e vai deixar. Um pai vai corrigir esse filho, mas corrigir com amor, porque a vontade desse pai é que esse filho ele se conserte, que ele volte, saiu do caminho, foi para um caminho tortuoso, que ele volte para o caminho correto, o caminho reto. Então é uma correção com amor. Deus, a disciplina de Deus não é um sinônimo de rejeição, mas é um sinônimo de amor. Porque, pelo muito contrário, se Deus não está nem aí para você, é porque é como um pai que não ama um filho. Um pai que não ama o filho não vai corrigir o filho. Em Hebreus, a palavra vai dizer assim, Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e aperfeiçoa todo filho a quem recebe. Então, Deus, da mesma forma que um pai corrige, Deus também corrige os filhos que ama. E Deus age de maneira semelhante conosco. Ele não nos corrige para nos punir. Nos corrige para nos afastar do pecado, para nos aproximar mais dele e nos tornar semelhantes a Cristo. Outro ponto interessante que eu destaquei aqui é que a correção de Deus é um sinal que somos verdadeiramente seus filhos. Em Hebreus 12, no versículo 7 e 8, lemos assim: se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos. Pois que um filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém?
Então, a disciplina, portanto, ela pode confirmar a nossa filiação, né? A nossa filiação e o cuidado de Deus por nós. Amém? E nós sabemos aqui no terceiro ponto que a adoção é um ato de graça. Amém? Nós falamos da graça, da infinita graça, da misericórdia de Deus. E a adoção espiritual é completamente um ato de graça. A palavra do Senhor diz em Efésios, capítulo 1, no versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém? Então, isso demonstra que, desde o início, Deus planejou nos adotar como seus filhos. Deus tinha um plano e o seu plano se cumpriu em Cristo. Então, assim como numa adoção, uma adoção do mundo, uma adoção secular, quando uma pessoa ou um casal adota uma criança, adota um filho, né? Essa criança, ela recebe um novo nome, ela tem direitos como filho, e Deus, através de Cristo, também nos deu um novo nome, o nome de filhos de Deus. E nos deu direitos espirituais como filhos legítimos. Amém? A palavra diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, só vocês, de Cristo. A palavra diz aqui, em Romanos 8:17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém? Isso significa que tudo que Cristo tem como filho, nós também temos parte. E aí, eu até falei com o Gil, isso parece assim errado, porque nós não valemos nada. Tudo que Cristo quer aqui, ó. Isso significa que tudo que Cristo tem como filho, nós também temos parte. Ai, mas nós não valemos nada. Tudo que Cristo tem como filho, nós também temos parte. Nós temos uma herança espiritual que inclui a vida eterna. Amém? A comunhão com Deus e a glorificação futura. Então, meus amigos, Deus adotou. Deus nos adotou. Deus, antes nós éramos escravos, separados de Deus, escravos do pecado, e agora nós fomos feitos filhos de Deus. Agora nós temos uma nova identidade. Você tem uma nova identidade de filho, e você pertence a uma nova família. Amém? Quando nós somos adotados por Deus, nós temos essa nova identidade. Antes, nós éramos identificados pelo pecado, pela culpa, pela separação de Deus. E agora nós somos chamados de filhos com uma nova vida. E essa nova identidade quer dizer que nós não somos mais órfãos. Amém? Glória a Deus. Mas filhos de Deus amado. Nós temos um Pai muito grande. Nós temos um novo propósito. Qual que é o nosso novo propósito? Como filhos de Deus, nós vivemos para refletir o caráter do nosso Pai e para cumprir a sua vontade. Nós temos um novo destino. Quando nós estávamos separados de Cristo, nosso destino era outro. E depois do sacrifício de Jesus ter nos tornado filho, nós temos um novo destino. Amém? A glorificação. Quando nós veremos Deus
face a face. Aleluia. E nós seremos plenamente semelhantes a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, agora nós somos filhos de Deus. Isso assim é muito fácil ler, mas às vezes não é tão fácil sentir. Como eu falei com o Gil, isso parece tão errado, porque a gente é tão falho. Então, não sei como está o seu coração hoje. Às vezes você pode estar no abismo da mais profunda tristeza. A corrupção, ela cresce dentro do nosso espírito e a graça pode parecer uma centelha. Amém? A sua fé, a minha fé, pode estar quase a falhar. Mas, queridos, não tema, porque não são as nossas boas obras, não é algo que nós fizemos para merecer. Aleluias. Não é o sentimento do que nós estamos vivendo hoje. Aleluia. Nós somos filhos e mesmo em meio à dificuldade, não importa o que as suas emoções digam, nós como cristãos, nós não devemos ser guiados pelas nossas emoções, nós devemos ser guiados pela fé, a fé que nos faz filhos de Deus. Amém? Nós devemos simplesmente viver pela fé em Cristo. Então agora nós somos filhos de Deus. Mas você diz assim: ai, mas eu não estou nem vestido para isso. As minhas obras não são nem brilhantes. Nem brilha assim com essa aparente glória. Aleluia. A gente é tão falho, a gente tropeça em tantos os aspectos. A gente termina de fazer uma oração e já está pecando logo em seguida. Tantas vezes acontece. Amém? Mas a palavra do Senhor diz assim, aleluia. O Espírito Santo, a palavra diz assim: ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. O Espírito Santo, irmãos, está trabalhando em nós, aleluia, todos os dias, purificando as nossas mentes e os nossos corpos, amém? E esse processo de santificação, ele vai ser completado quando Cristo se manifestar, aleluia. Então nós veremos Jesus como ele é, aleluia. Na plenitude da sua glória. Louvado é o nome do Senhor. Nós temos um grande privilégio. Quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos uma palavra como essa, é motivo da gente glorificar o Senhor. É motivo da gente agradecer o Senhor. Porque nós não merecíamos nada disso. Nós não merecíamos nada disso. Aleluia. Eu vi, o Gil até postou no Instagram dele sobre uma ilustração quando você chega no céu e você traz, isso aí é uma ilustração, né? Você chega e traz aqui um caderninho que está ali dizendo todas as suas ações durante a vida. E aí vai ser colocado numa balança para dizer se você foi bom o suficiente para você entrar no céu. Então vinham pessoas e diziam: eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu sempre fui um bom vizinho, não sei o que lá. E aí as obras eram colocadas na balança. E ali aparecia: não é bom o suficiente. Aí depois vinha o outro: eu fiz muitas doações, eu distribuí os meus bens com pobres e não sei o que, não sei o que. Não é bom o suficiente. Aí depois chega uma outra pessoa
com um caderninho. E aí, quando ele vai apresentar o caderninho para poder pôr na balança das obras, do que ele fez, e aí chega Jesus com papel assim. E aí ele entrega lá para aquela pessoa que está operando a balança, e no papel está escrito assim: adoção, filho de Deus. E põe na balança. E aí, quando põe na balança, vai lá assim: bom o suficiente. E aí, as outras pessoas: não, mas espera aí, isso não é justo. Aí o controlador da balança diz assim: isso aí é o conceito da graça. É graça de Deus, é a misericórdia de Deus. E hoje nós estamos aqui para lembrar do sacrifício de Jesus, para participar desse banquete, e a nossa alma se regozija porque nós somos filhos do Senhor, nós somos amados do Senhor, amém? Independente de que muitas vezes as suas emoções possam te dizer o contrário, não vivas baseado nas suas emoções, porque nós somos cristãos e nós devemos viver pela fé, amém? E essas são as minhas palavras. E que as palavras do Espírito Santo de Deus continuem ardendo e queimando e ministrando essa palavra no coração de vocês. Amém?